dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Bom estarmos reunidos para ouvir a voz de Deus, porque o Senhor é aquele que está com os ouvidos inclinados para poder ouvir o nosso clamor, atento às nossas orações. Isaías disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ligar-nos o acesso a Deus, para que possamos de fato orar e o Senhor ouvir, porque de inimigos de Deus, através de Adão, nós fomos feitos amigos de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você pode acessar aos céus sem medo. Você pode ter livre acesso à presença do Senhor com ousadia e com autoridade. E a passagem de hoje está em Salmos 86:5, que diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Como é bom ter na história, como é bom ter nos escritos sagrados, saber que Deus é aquele que nos ouve, é aquele que nos perdoa, é aquele que responde às nossas orações, às nossas súplicas, olha para as nossas dores e as nossas mazelas, e Ele tem o bálsamo que cura a nossa alma, no momento em que nós clamarmos a Ele. Que nunca venhamos nos esquecer que o Senhor é aquele que, quando nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós. A palavra dele mesmo diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar e suplicar a mim, eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Davi, no Salmos 86, ele clama ao Senhor por socorro, ele clama ao Senhor por ajuda, ele clama ao Senhor para que responda a sua oração, para que incline os seus ouvidos, porque ele já conhecia sobre a bondade de Deus, ele já sabia sobre a fidelidade do Senhor. E quem conhece o Deus que serve, sabe que Ele é bondoso, perdoador, fiel, justo. Ele continua sendo, mesmo quando nós não somos. Ele continua operando, mesmo quando nós não merecemos. Ele continua se movendo e perdoando, trabalhando ao nosso favor, mesmo quando continuamos pecando contra Ele e somos injustos. Porque a Bíblia diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas Davi sabia o quanto o Deus que ele servia era poderoso. E ele está dizendo: independente de quem sou, independente dos meus pecados, independente do meu trajeto, o Senhor continua sendo Deus. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e a porta se abrirá, falando a respeito da persistência na oração, nos incentivando a busca no secreto, nos instigando a ter uma comunhão, uma aliança, um desenvolvimento de um relacionamento com o Senhor, para que quando nós necessitarmos dele, de fato ele esteja com os ouvidos inclinados e com as mãos estendidas. E mesmo que sejamos infiéis, caminhamos e venhamos caminhar na contramão do que Deus tem para nós, mesmo assim o Senhor continua permanecendo bondoso, como disse Davi, misericordioso, perdoador, cheio de graça. A graça não é favor que merecemos, não é porque fomos justos, não é porque somos ou possamos ser, é porque Cristo foi, é porque Cristo escolheu-nos para nos justificar. Graça é literalmente favor imerecido. Não merecemos, mas o favor de Deus continua sobre as nossas vidas. Escolhermos habitar debaixo das asas do Onipotente é favor do Senhor, nos esconder debaixo das suas asas, nos guardar de todo o mal. A terra clama, a natureza geme, a presença de Deus está nos convocando, conclamando a terra para buscar a Ele, para invocar a Ele e para que nós venhamos nos arrepender. Porque todas as vezes que clamarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. Todas as vezes que suplicarmos ao Senhor, o Senhor perdoará os nossos pecados quando nos voltarmos de fato para Ele. Nós estamos ouvindo esses dias sobre o furacão que vai passar pelos Estados Unidos. Amamos aquela nação e agora o momento é de suplicarmos ao Senhor, clamarmos a Deus para que de fato Deus estenda o seu favor.
para que de fato Deus tenha misericórdia, para que o Senhor possa estender as suas mãos e livrar as famílias daquele lugar. Orar pelos parentes, pelos amigos, por muitas famílias que povoam os lugares aonde esse furacão vai passar, mas que o Senhor estenda o seu favor. E Jesus, ele nos instiga a orar, nos instiga a falar com o Pai, nos instiga a falar com Deus, a pôr a Deus em oração, tudo aquilo que nos afadiga, tudo aquilo que nos angustia a alma, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E de fato são situações e coisas que fogem do nosso controle, mas que venhamos guardar a nossa fé, depositá-la em Deus e saber que tudo está no controle absoluto e total do Senhor. Que o Senhor nunca desamparou a terra, que o Senhor nunca piscou para que algo pudesse acontecer que ele não soubesse. Que nós venhamos continuar em oração, que nós venhamos continuar em clamor, não só pelos Estados Unidos, mas de fato pela terra que está gemendo com dores de partos, ansiando pela volta do nosso Senhor. E que haja cada dia mais arrependimento no coração da humanidade, nos nossos corações, para que nós venhamos nos voltar para Deus, para que venhamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque se nós nos voltarmos para Ele, Ele é Deus que sara a terra, Ele é Deus que cura as nações, Ele é Deus para ouvir o nosso clamor. Por mais que venhamos atravessar por dias difíceis, que venhamos acreditar em todos elas que o Senhor permanece fiel. Venhamos em todos esses momentos que fogem do nosso controle, acreditar que Deus é Deus perdoador, que independente do nosso pecado, que independente dos nossos erros, a graça de Deus abunda sobre nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O favor imerecido do Senhor continua sobre o seu povo. E como Davi disse, para nos lembrar que Ele é cheio de graça e favor sobre aqueles que o invocam. Clama e o Senhor ouvirá o teu grito de socorro. Suplica e Deus voltará o seu rosto para ti. Se arrependa e o Senhor trará cura aonde você estiver, na área em que você precisa. Que o Senhor possa visitar a tua casa agora, que o Senhor possa visitar a tua família com graça, com paz e com cura. Que nós venhamos entender que mesmo não estando no controle de muitas coisas, o nosso Deus permanece no comando. O nosso Deus permanece fiel. E era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, que aquela grande tempestade se levantou, Jesus estava na polpa dormindo, no lugar de comando, no lugar de controle da navegação, no lugar de direção daquela embarcação. Era ele dizendo: eu estou aqui em silêncio, mas eu estou ainda no controle. E eles desesperadamente foram despertar Jesus. Fala sobre a nossa falta de confiança, mas também fala sobre o poder de clamar a Deus em oração. E Jesus se levanta e diz: vocês não têm fé? Porque o que Jesus queria não era acalmar a tempestade do lado de fora, mas era acalmar do lado de dentro, e fazer com que eles fossem despertados para uma fé sobrenatural, para crer que o Senhor estava no controle daquela embarcação, daquela navegação e daquela tempestade. Jesus, ele queria desenvolver uma fé sobrenatural, para que eles continuassem crendo. E naquele momento eles puderam perceber que Jesus estava no controle daquela navegação, daquela embarcação e de toda aquela calamidade que estava do lado de fora. Eles podiam já ter visto tempestades semelhantes àquela. Eles poderiam estar no controle de alguma outra coisa, menos daquele momento. E o Senhor nos permite passar por esses momentos que fogem totalmente do nosso controle, do nosso comando, para que nós venhamos aprender a confiar nele, a descansar nele, a acreditar nele, saber que ele é um Deus que controla todas as coisas, mesmo quando fugiu do nosso controle. Isso é vontade de Deus, que nós venhamos voltar-se para ele, para entender que ele continua sendo Deus, que governa o céu, governa a terra e que abala o inferno. Tudo é dele. Tenha fé. Esse é o momento propício para exercermos a fé. Esse é o momento propício para confiarmos no Senhor, para a humanidade, a terra toda voltar seus olhos para Deus e a entender que o nosso Deus nos quer pertinho dele. Quer que nós voltemos a um relacionamento, quer que nós voltemos para de fato ele. O Senhor é aquele que nos resgata todos os dias para ele mesmo. Independente do teu caos, independente do que está acontecendo ao seu redor e no mundo, continue crendo.
continue orando, continue suplicando, apresentando todas as coisas na mão do Senhor, porque Ele é o Deus que nunca, jamais perdeu o controle da situação. Tudo o que acontece nos mínimos detalhes sempre esteve no controle e no comando de Deus. E Ele é o Deus, como disse Davi, é rico em graça, rico em bondade, perdoador. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da terra e Ele jamais perdeu o controle. Ele sempre esteve no comando de todas as coisas. E o nosso milagre está a um passo de uma oração. Ore ao Senhor, entregue, descansa, confia e acredita. E espere que o Senhor agirá em nosso favor e derramará sobre o Brasil, sobre a América e sobre o mundo. A sua graça, a sua bondade transbordará o seu favor. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe sua casa. Seja bendito ao entrares, bendito ao saíres. Tudo aquilo que leva o teu nome está guardado pela mão de Deus, que não erra, que não muda e que jamais falhou. Sobre todas as coisas, venhamos continuar a confiar, com os olhos voltados para Deus, acreditando que Ele é o mesmo e que Ele nunca mudou. Um Deus fiel, um Deus eterno, e que não pisca, que não tosqueneja e que não dormita, que não perdeu o controle da nossa vida e da nossa história. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ser levantadas nesse tempo, ser renovada a sua fé, a sua força e o seu vigor, acreditando que o Senhor é o mesmo Deus e que o nosso milagre está a um passo de uma oração e de uma súplica. Que Deus abençoe. Até o próximo Café com Gratidão.